Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma questão, um assunto que sempre desperta interesse e que é motivo de muitas pesquisas é a respeito do sono e dos sonhos. E Allan Kardec abordou muito bem este assunto em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da emancipação da alma, nas questões 400 e seguintes. E na questão 401, ele pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. E ele continua, os espíritos continuam a responder para ele que durante o sono afrouxam-se os laços que unem, que prendem o espírito ao corpo físico. E o espírito se afasta do corpo, com o seu perispírito, claro, com o corpo espiritual. E ele vai viver a vida de espírito. E Kardec, nos comentários da questão 402, ele vai perguntar: que fazemos quando dormimos? E ele tece uma série de considerações muito interessantes a respeito dos sonhos. Quando nós dormimos, nós vamos viver a vida de espíritos, ou seja, nós que somos espíritos, temporariamente reencarnados aqui na Terra, precisando de um corpo de carne para viver a vida aqui na Terra, quando nós dormimos, nós deixamos esse envoltório descansando, e nós, espíritos, vamos para o mundo espiritual. Mas nós, espíritos, ficamos presos ao corpo físico através do cordão prateado ou cordão fluídico. E esse cordão só se rompe quando nós desencarnamos. Então, nessa nossa vivência no mundo espiritual, no descanso, no repouso do corpo físico, nós exercemos muitas atividades, dependendo das nossas escolhas. Nós poderemos estudar, nós poderemos fazer alguma atividade no bem, ajudar os amigos espirituais. É uma oportunidade muito grande de aprendizado. E nós necessitamos desse intervalo, vamos dizer, desses momentos que nós desfrutamos no mundo espiritual, porque nós não suportaríamos ficar o tempo todo aqui só vivendo a vida da matéria, porque nós somos espíritos. E nós dormimos e sonhamos, todo mundo sonha. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não sonho, eu nunca lembro. Muitos de nós não lembram dos sonhos, por vários motivos, porque não ficou registrado no cérebro físico, porque os espíritos não permitiram que esses acontecimentos, esses sonhos, fossem lembrados por nós, ou porque umas pessoas têm mais capacidade, mais facilidade, nem é capacidade, mais facilidade de gravar o que nós sonhamos. Então, que tipo de sonhos são esses? São vários os tipos de sonhos. Nós podemos sonhar com vivências do passado, de existências
que nós tivemos e que nada se perde, tudo fica registrado em nossa mente, no nosso perispírito, e quando nós, por algum motivo, afrouxamos os laços, né, no caso aqui do sono, do repouso, essas lembranças afloram. Podem ser sonhos com situações que nós vivemos no dia a dia. Às vezes uma preocupação, às vezes uma alegria que nós vivemos, às vezes nós estamos com um problema, não é? E durante a noite esses acontecimentos vêm à tona. Os sonhos podem ser premonitórios, que são sonhos que dão ideia do futuro, de algum acontecimento que irá acontecer. E um dos sonhos mais célebres desses é o que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. Ele contou para sua esposa que sonhou que ele estava andando pela Casa Branca e nisso ele viu um caixão. E havia um soldado perto do caixão. E ele perguntou, mas o que aconteceu? Quem está aí nesse caixão? E a pessoa respondeu para ele, é o presidente, ele foi assassinado. E tempos depois, Abraham Lincoln foi realmente assassinado, né? Então são muitos os tipos de sonhos, por isso que a doutrina espírita não interpreta sonhos. No livro No Invisível, que foi escrito por Leon Denis enquanto ele ainda estava encarnado, são relatados dezenas de casos de sonhos, cada um mais interessante do que o outro. E nós entendemos que é necessário o sonho. Shakespeare dizia que nós somos o que sonhamos, porque o sonho é o resultado do que pensamos. Então, é importante nós melhorarmos a qualidade dos nossos sonhos, nós programarmos os nossos sonhos, fazer uma prece antes de dormir, evitar assistir programas violentos, notícias de tragédia, e ter assim uma tranquilidade maior antes de nós dormirmos, para que nós possamos aproveitar bastante a noite de nosso repouso, para nós termos bons sonhos. E é muito importante nós compreendermos também que o que acontece conosco no sono, né, enquanto nós estamos descansando, é similar ao fenômeno da morte. O sono é um treino para a morte, porque quando nós nos desligamos do mundo físico, é o que acontece com a morte. Só que na morte nós não voltamos aqui para a Terra. É como se nós dormíssemos e acordássemos no mundo espiritual. Então, porque aí se rompe o cordão de prata ou cordão fluídico, que é um cordão energético que nos mantém ligados ao corpo físico. E quando esse cordão se rompe, aí acontece a desencarnação. Os encarnados estão ligados ao espírito, o corpo ligado ao espírito através desse cordão. Então, eu sugiro a vocês que leiam as questões 400 e seguintes de O Livro dos Espíritos, porque Kardec responde muitas perguntas, faz muitas perguntas interessantes, e os espíritos respondem de uma forma notável às perguntas de Allan Kardec, que nos esclarecem
que nos instruem, que nos auxiliam a compreender esse tema fascinante que são os sonhos.